Olá, irmãos, saúde cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Daiane Fernandes, cujo nome é Agindo como um Chapeuzinho Vermelho. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida e a minha vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bom, irmãos, vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi a irmã Daiane Fernandes. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Peço que vocês, se não se inscreveram no canal, que possam se inscrever, que compartilhem essa mensagem, que é uma mensagem muito importante sobre obediência. Enfim, né, que você possa fazer a sua parte. Eu estou aqui fazendo a minha, de forma que o nosso desejo, eu imagino que o seu também, seja de que a mensagem de Deus possa ir para outras pessoas também. Tá bom? Então, vamos orar, pedir ao Senhor que possam nos esclarecer a respeito dessa palavra que vamos ler, tá bom? Ó Pai, nós leremos agora Jeremias 6, que o Senhor possa nos esclarecer o que precisamos entender e que quando a gente entender, a gente possa compartilhar e que outras pessoas possam vir a ouvir essa palavra através de nós. É o que te pedimos, não porque merecemos, mas em Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, então leremos Jeremias 6, do versículo 9 até o 21, que vai falar o seguinte, que vai mostrar pra gente que um povo que sabia qual era o caminho que tinha que andar, sabia qual era o caminho certo, mas preferiu ouvir outras vozes. E daí, né, a gente acaba lembrando, não dá para esquecer, né, da historinha do Chapeuzinho Vermelho, né? A Chapeuzinho Vermelho recebeu uma informação, uma orientação certinha, que era para ir reto na floresta, não parar para lado nenhum. O que aconteceu? Ela sabia por onde ela devia andar, mas não andou, né? Ela resolveu parar, ela resolveu conversar com o lobo e se distrair no meio do caminho. E é assim também na vida real, né? A desobediência realmente sempre começa assim. A gente vai perdendo a noção, né? Com pequenos desvios. Não é uma grande rebeldia, mas pequenos desvios. A gente vai parando, que tudo parece inofensivo. Que nem a Chapeuzinho, né? Ah, é que o lobo queria conversar, né? E o lobo sabe conversar. E assim com nós também, o pecado sempre tenta parecer bonito. E a gente vai caindo, né? O caminho errado sempre aparece mais interessante no começo. E o povo de Jeremias falava o quê? Ah, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas Deus estava mostrando que havia destruição escondida através daquela fala de paz. Quantas vezes a gente não faz o mesmo, né, irmãos? A gente sabe o que Deus falou, mas a gente acaba escolhendo outros atalhos, outros caminhos, e a gente ignora os avisos. A gente brinca com aquilo que deveria nos causar temor. Deveríamos estar atentos. Então a gente lembra da parábola também aí da história, né, da Chapeuzinho, porque ela só percebeu o perigo quando ela estava dentro da casa do lobo. E muita gente também é assim, só percebe o perigo quando já é tarde demais. Só percebe o quanto se afastou de Deus depois que já está muito longe. Então, Jeremias é um chamado urgente. Volta para o caminho antigo. Moral da história. Ouve a voz de Deus antes que o barulho do mundo silencie a sua consciência. Como diz lá no versículo 16, né? Perguntai pelas veredas antigas e andai por elas. Amém? Vamos então ler Jeremias 6, de 9 a 21. E diz assim, ó. Ai, aqui.
O Senhor Todo-Poderoso me disse: na terra de Israel não sobrará ninguém. Lá ficará limpa como uma parreira que foi colhida 2 vezes. Como um lavrador colhe as suas uvas, assim você deve salvar todos os que puder. E eu respondi: com que devo falar? E mesmo que eu fale, quem vai me ouvir? Eles taparam os ouvidos, pois não querem prestar atenção. Eles não querem ouvir a tua mensagem e zombam do que dizem. Ó Senhor, o teu furor me dominou. Estou cansado de guardar a tua ira dentro de mim. Então Deus disse: faça cair a minha ira sobre as crianças nas ruas e sobre os moços nas suas reuniões. Maridos e esposas serão levados como prisioneiros, e também os velhinhos. As casas deles ficarão para os outros, também as suas terras e as suas esposas. Vou castigar o povo dessa terra. Sou eu, Senhor, quem está falando. Todos os ricos e pobres procuram ganhar dinheiro desonestamente. Até os profetas e os sacerdotes enganam as pessoas. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fosse uma coisa sem importância e dizem: vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Será que ficam envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não, não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha e por isso vão cair como os outros têm caído. Quando eu os castigar, eles vão ficar arrasados. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus disse ao seu povo: fiquem nas encruzilhadas e vejam quais são as melhores estradas. Procurem saber qual é o melhor caminho. Andem nesses caminhos e vocês terão paz. Mas eles responderam: nós não vamos andar nesse caminho. Deus colocou vigias para prestarem atenção no aviso das cornetas. Mas os vigias disseram: nós não vamos prestar atenção. Então Deus disse: ouçam, a nação da terra, e vejam o que vai acontecer com o meu povo. Escute, ó terra, vou trazer desgraça para esse povo. Desgraça que eles merecem porque não obedeceram às minhas palavras e desprezaram os meus ensinos. Que me importa o incenso que me trazem de Sabá ou as plantas cheirosas que vêm de longe? Não aceitarei as ofertas deles, nem ficarei contente com os seus sacrifícios. Assim eu, Senhor, vou fazer com que esse povo tropece e caia. Pais e filhos morrerão, e amigos e vizinhos também. Amém? Que dura a profecia é essa, hein, irmãos? Muito dura mesmo. Bom, enfim, é importante a gente saber que a gente vai fazer uma analogia aqui com a história do Chapeuzinho Vermelho, né? Que não tem nada a ver no sentido de que é uma história só, mas essa história da Chapeuzinho Vermelho, ela ensina para as crianças sobre os perigos da desobediência. Infelizmente, quando a gente cresce e nos tornamos adultos, muitas vezes a gente leva a desobediência como um conto de fadas, como se ela não existisse, como se fosse tudo bem. As palavras de Deus, né, no entanto, né, elas são bem claras. Desobedecer a Deus leva a gente à ruína. Não tem outro jeito, Deus não se agrada. E o que aconteceu com o povo de Israel? Eles já estavam em outros caminhos há muito tempo. Mas Deus, como um pai amoroso e paciente, toda hora estava falando: olha, corrija esse percurso, vai para o lugar certo. E hoje a gente leu que, mais uma vez, Deus fez esse apelo: acerta esse passo, vai para o caminho certo. E o povo de Israel, ó, não quis ouvir. E o que aconteceu? Chegou a devastação, e o exército babilônico chegou e arrastou tudo, e levou com prisioneiro e matou gente, enfim. Foi uma coisa muito terrível. Então, a primeira história, a história do Chapeuzinho, né? Seja apenas um conto de fadas, que não tem nada a ver. E a segunda história do povo de Deus, seja uma história realmente real, o princípio é o mesmo, né? Obedeça a quem o ama e siga o quê? O bom caminho. Essa é a lição do Chapeuzinho Vermelho e essa é a lição que Deus quer nos dar. Não tente andar por novas trilhas pensando que assim você vai ser feliz. Longe disso.
Só encontramos descanso verdadeiro e duradouro em Deus e em seus caminhos. Só encontramos uma vida duradoura e feliz em Jesus Cristo. Não há outro caminho que nos conduz à salvação, que é Jesus Cristo. Nós temos que ser obedientes a Ele. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Não precisamos de novos caminhos quando temos um único caminho que leva a Deus e oferece verdadeiro descanso, que é Jesus Cristo. Amém? Bom, então agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que não temos que agir como o Chapeuzinho Vermelho, não temos que agir como o povo de Israel que desobedeceu, para nós o abraço dá super certo. Ó, lembra também que temos um versículo para decorar, 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino deixando a frase de Augusto Nicodemos, o reverendo, né, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.